Imagine um horizonte onde a escuridão se recusa a recuar diante da aurora. O cenário é de uma simplicidade poderosa. Uma linha dourada surge no horizonte, contrastando com um fundo preto profundo. Uma estética de traços limpos que ganha vida através de cores vibrantes e místicas. O mundo permanece em silêncio, envolto em um vácuo gélido, e o calor parece ter sido drenado para sempre. O que aconteceria se o sol não nascesse amanhã, simplesmente porque perdeu uma batalha colossal nas profundezas da noite? Para os antigos egípcios, essa não era uma pergunta hipotética. Era uma possibilidade terrível que exigia a vigilância constante de seres poderosos que habitavam além da percepção humana. No coração das areias escaldantes do Egito, a realidade não era composta apenas por pedras e rios, mas por uma trama invisível tecida por divindades magníficas que moldavam cada batida do coração da terra. Quando olhamos para as pirâmides hoje, vemos monumentos de pedra estáticos, mas os olhos de quem as construiu contemplavam um cosmos pulsante, onde cada fenômeno natural era a manifestação direta de um Deus. No centro de todo esse sistema está Ra, o soberano absoluto e o motor que mantém o universo em movimento. Imagine um homem imponente com a cabeça de um falcão, coroado por um disco solar dourado que brilha com uma intensidade capaz de cegar os mortais. Ele não é meramente a esfera de fogo que flutua no céu. Ra é a própria essência da vida, a inteligência primordial que ordena o tempo. Sua jornada é uma epopeia cíclica e incansável que define a própria existência. Durante o dia, ele navega em seu majestoso barco solar, derramando luz e calor sobre o fértil vale do Nilo, sustentando as colheitas e a esperança de seu povo. No entanto, o seu verdadeiro heroísmo se revela quando o sol se põe e o mundo mergulha no breu. Enquanto a humanidade dorme, Ra mergulha no submundo, o Duat, para enfrentar seu maior inimigo, a serpente gigante Apófis. Essa criatura, que personifica o caos absoluto, tenta devorar o barco solar a cada noite. Se Ra falhar em sua batalha nas sombras, o amanhã nunca chegará e o universo será engolido pelo vazio. Cada amanhecer é, portanto, uma vitória cósmica celebrada, a prova renovada de que a luz prevaleceu sobre a desordem uma vez mais. Mas, se Ra é a luz que guia o dia, quem guia aqueles que atravessam para a noite eterna do pós-morte? Surge então Anubis, o Senhor dos Mistérios, representado pela figura enigmática e elegante do chacal negro. É fundamental entender que, para o pensamento egípcio, a cor preta de Anubis não simbolizava o mal, mas sim a fertilidade do solo negro deixado pelas cheias do Nilo, o lodo que permitia a vida renascer após a seca. Anubis é o protetor das passagens, o juiz que aguarda com paciência no limiar entre a existência física e o desconhecido. Quando o resto do mundo desaparece e a voz humana silencia para sempre, é Anubis quem segura a mão da alma errante com firmeza. Ele é o guardião supremo dos processos de preservação do corpo, garantindo que a essência humana possa encontrar seu caminho de volta. No meio do deserto escuro, a imagem de sua balança dourada brilha como um farol de ordem absoluta em um mar de incerteza, prometendo que nenhum morto será esquecido. Ao olharmos para cima, para o vasto manto azul que cobre as areias, encontramos Horus, o herdeiro legítimo do céu e do trono celestial. Horus é o falcão divino cujos olhos observam cada detalhe do que ocorre na terra. Há um simbolismo fascinante em seu olhar. Um de seus olhos é o sol ardente, representando o poder e a clareza do dia, enquanto o outro é a lua prateada, que governa as marés e os segredos noturnos. Ele representa a justiça restaurada e a proteção do faraó, atuando como o elo sagrado entre o reino divino e o mundo humano. O contraste visual entre o brilho dourado de um olho
e o fulgor gélido do outro serve como um lembrete constante de que a autoridade de Horus é total, abrangendo todos os ciclos da natureza. Descendo das alturas para o calor e o conforto das casas egípcias, encontramos Bastet. Ela é a deusa gata, uma figura que transita com elegância entre o carinho doméstico e a ferocidade indomável de uma leoa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Para os habitantes do Egito Antigo, ter um gato em casa não era apenas ter um animal de companhia. Era possuir um fragmento vivo da própria Bastet, protegendo o lar. Ela vigiava a família contra serpentes e espíritos malignos que tentavam infiltrar-se nas sombras da residência. Bastet encarna uma dualidade essencial: a suavidade da gata que ronrona ao sol e a fúria implacável que surge quando seu território é ameaçado. Para o povo do Nilo, o deserto podia parecer um lugar vasto e solitário, mas eles sabiam que o ar estava carregado de presenças invisíveis e poderosas. O céu não era um vácuo sem fim, e o submundo não era um abismo de silêncio. Eram reinos vibrantes, onde deuses observavam cada passo, cada intenção e cada sopro de vida. O Egito não era apenas uma civilização de pedras, mas uma cultura que respirava a presença constante desses senhores do cosmos, preparando o palco para dramas ainda maiores que estavam por vir nas profundezas da eternidade. Acalmando a contemplação inicial, o ritmo agora acelera para mergulhar em um drama que define a própria essência da existência egípcia. Imagine a transição das areias douradas para o verde vibrante das margens do Nilo. Este é o domínio de Osíris, o Rei Eterno. Sua pele, frequentemente retratada em tons de verde esmeralda, não é uma escolha estética aleatória. Ela simboliza a vegetação que brota após as cheias e a promessa de renascimento. Osíris representa a esperança de que a vida sempre encontrará um caminho de volta, mesmo após a destruição mais absoluta. Ele foi o primeiro ser a transpor a barreira final, tornando-se a figura central da ressurreição, quase como o primeiro zumbi sagrado da história humana. Após ser tragicamente traído e despedaçado por Set, foi trazido de volta à vida através de rituais e magias ancestrais, estabelecendo-se como o Senhor soberano do além-vida. Sua presença traz conforto aos mortais, pois ele é a prova eterna de que a morte não é o fim, mas uma transformação necessária para que a alma floresça em um novo reino de paz. Entretanto, onde existe a ordem serena de Osíris, o universo exige o contraponto do desequilíbrio para que haja movimento. O cenário, então, se incendeia em um vermelho intenso, a cor da areia escaldante e das tempestades impiedosas que açoitam o vale. É aqui que surge Set, o deus do caos, das tempestades e do deserto árido. Set é representado por uma criatura enigmática, um animal que não existe na natureza, com orelhas retas e focinho curvado, personificando tudo o que é imprevisível e selvagem. É vital compreender que, para o egípcio antigo, Set não era maligno no sentido moderno, mas sim um elemento fundamental da criação. Ele é a força da tempestade que sacode a estagnação, o conflito que força o mundo a evoluir e a se fortalecer. Visualmente, o contraste é marcante. O lodo preto e fértil do Nilo, associado a Osíris, contra a areia vermelha e estéril que pertence a Set. Sem a provocação constante deste deus, a ordem se tornaria frágil e complacente. Ele é o deserto implacável que circunda o oásis, lembrando que a sobrevivência exige luta e uma resiliência inabalável diante das adversidades climáticas e espirituais. No centro desse embate épico entre irmãos, surge a figura luminosa de Ísis, a deusa da magia e da inteligência suprema. Representada com um trono sobre a cabeça ou ostentando magníficas asas de falcão,
Ísis é a personificação do amor que transcende a morte. Foi sua astúcia e devoção que permitiram reunir os pedaços de seu marido, Osíris, e restaurar sua essência através de encantamentos poderosos. Ísis possui uma força que rivaliza com o próprio Ra, pois descobriu o nome secreto do Deus Sol, garantindo controle sobre as forças fundamentais do universo. Suas asas abertas não são apenas um símbolo de divindade, mas um abraço protetor que envolve as almas dos falecidos, oferecendo-lhes abrigo e sabedoria no momento da transição. Ela representa a mente estratégica que encontra soluções onde outros veem apenas o impossível, provando que o conhecimento e o afeto são armas tão poderosas quanto qualquer espada ou poder físico. Enquanto Ísis tece sua magia, outro arquiteto trabalha silenciosamente nos fundamentos da realidade. Thoth, com sua cabeça de íbis, ou manifestado como um babuíno sábio, é o senhor absoluto do conhecimento, da escrita e da lua. Para os egípcios, as palavras eram ferramentas de criação literal. Thoth não apenas inventou os hieróglifos, ele escreveu as próprias leis físicas, que impedem que o cosmos desmorone de volta ao nada absoluto. Ele é o escrivão dos deuses, o mediador de disputas celestiais e o guardião da verdade lógica. Há uma crença profunda de que, se Thoth parasse de registrar os eventos do mundo, a própria realidade começaria a se apagar como um manuscrito cujas letras desaparecem sob uma chuva eterna. Sua inteligência dá estrutura ao caos de Sete e significado à ordem de Osíris, garantindo que cada ciclo lunar e cada descoberta humana sigam o plano divino traçado no início dos tempos. Nas margens perigosas do rio, onde a água encontra a terra firme, reina Sobek, o deus crocodilo. Ele representa a força bruta da natureza e a fertilidade avassaladora que emana do rio Nilo. Ter medo das águas profundas era, essencialmente, respeitar o poder de Sobek. Ele era invocado pelos exércitos como um símbolo de vigor militar, mas também pelos camponeses que buscavam colheitas abundantes. Sobek é o deus que come o medo de seus seguidores, transformando o terror em uma força de proteção e coragem para a sobrevivência. Todos esses deuses não operam de forma isolada, formam uma engrenagem complexa e interdependente. O caos de Set testa a solidez da ordem de Osíris, enquanto a magia de Ísis e a sabedoria de Thoth equilibram a balança. É um jogo eterno de forças opostas que mantém o Egito pulsando sob o sol, preparando o caminho para o momento em que cada alma deverá provar sua leveza diante do tribunal da verdade. Todo esse intrincado sistema de divindades e forças naturais converge para um momento único e inevitável. O instante em que a alma se coloca diante do tribunal de luz e sombras. Imagine um salão vasto e silencioso, onde o ar é tão denso quanto o ouro que adorna as colunas imensas. No centro desse cenário grandioso, encontramos Ma'at. Ela não é apenas uma deusa com uma pena de avestruz na cabeça. Ma'at representa a própria estrutura fundamental da realidade, o conceito sagrado de equilíbrio, verdade e justiça que mantém as estrelas em seus cursos e impede que o universo mergulhe de volta no abismo do nada. Sem Ma'at, o sol não nasceria e o rio Nilo secaria para sempre. Ela é o padrão de perfeição ao qual toda a vida deve aspirar, uma força soberana que brilha com uma luz puríssima, guiando cada respiração e cada batida do coração humano através das eras. Neste tribunal sagrado ocorre o ritual mais temido de toda a mitologia, a pesagem do coração. O falecido é conduzido por Anubis até uma balança dourada monumental que domina o recinto. De um lado, repousa o coração do indivíduo, o repositório de todas as suas ações, segredos e memórias. Do outro, a pena branca de Ma'at. Este é o momento em que a vida inteira é resumida em um único peso. Não há espaço para mentiras.
pois o coração fala a verdade absoluta através de sua própria massa espiritual. Se o coração for leve o suficiente, equilibrando-se com a pena, a alma é considerada justa e ganha o direito de caminhar nos campos de junco eternos, um paraíso de paz. No entanto, se o peso dos pecados e do caos for excessivo, o destino é terrível. À sombra da balança aguarda Amit, o monstro devorador de almas, uma criatura híbrida com corpo de hipopótamo, juba de leão e mandíbulas de crocodilo. Amit não é uma figura de tortura, mas de aniquilação total. Aquele cujo coração é devorado deixa de existir para sempre. A pergunta que ecoa nas paredes do tribunal é simples. Você foi leve o suficiente durante sua passagem pela terra? Enquanto Ma'at cuida do equilíbrio moral, Sekhmet garante que a ordem seja mantida através do poder bruto. A deusa leoa surge sob o sol escaldante como a face terrível da divindade, personificando a fúria necessária para a purificação do mundo. Reza a lenda que sua raiva quase extinguiu a humanidade, sendo detida apenas por um plano astuto dos deuses. Sekhmet é a destruição necessária que precede a cura, a febre que queima a doença para que a vida floresça novamente. Suas cores são o vermelho sangue das batalhas e o ouro do sol que castiga e abençoa o deserto. Ela nos lembra que o poder divino tem uma face de proteção, como Bastet, mas também uma face de fúria implacável quando o equilíbrio do mundo é ameaçado. Os egípcios antigos não viam o divino como algo distante ou abstrato. Eles viam deuses em tudo o que os cercava, no gato que dorme, no sol que queima a pele, no rio que sobe para alimentar a terra. O sistema egípcio era uma tapeçaria, onde cada fio era um deus diferente com uma função vital. Ra, Anubis, Ísis e todos os outros trabalham juntos para sustentar o Ma'at. É uma engrenagem cósmica, onde o fracasso de um elemento significaria a queda de todos. Essa visão de mundo oferecia um propósito: viver de modo que a harmonia universal fosse preservada através de cada ato cotidiano, respeitando as leis de Thoth e a força de Sobek. As pirâmides podem estar em ruínas e os nomes dos faraós esquecidos pelas areias do tempo, mas os deuses egípcios não morreram. Eles apenas se tornaram os símbolos universais que ainda usamos para entender o que é ser humano. O nosso medo das sombras, a busca pela